Eu sei que cada um de nós traz uma experiência, quem sabe, frustrante em relação a alguém que te deu a confirmação de fazer algo a teu favor, quem sabe tirar você de uma situação difícil, alguém que te fez uma promessa, e quando chegou o momento do cumprimento daquela palavra, daquela promessa, cadê a pessoa? Então isso frustra, não é verdade? Nós trazemos em nosso coração, infelizmente, casos assim, experiências ruins, experiências amargas, frustrantes, com promessas que foram feitas e não cumpridas, com palavras que foram ditas e só ficou palavras lá atrás, mas não chegou na forma de cumprimento, como quem diz: eu disse, logo estou aqui para estender a mão e te ajudar. Por que eu digo isso? Porque esta noite eu quero me concentrar nessa reflexão e queria que você prestasse toda atenção. Você que está em casa, aqui presencial, não deixasse nada atrapalhar você, mas você prestasse atenção nesse tema, um homem de palavra, amém? Um homem de palavra. E eu quero, primeiramente, abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 19. Mesmo assentados, como nós estamos, mas com toda a reverência, abram aí suas Bíblias, João, no capítulo 19, nos versículos, apenas um versículo por enquanto, o versículo 30. Todos já encontramos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu vou repetir. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. No livro de capítulo 61 do profeta Isaías, tem uma passagem interessante, que diz assim, logo no primeiro versículo, e o segundo em diante, mas eu vou me concentrar só naquilo que realmente é preciso para você entender. Um homem de palavra. Diz assim o Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E agora não precisam abrir, somente ouçam. E já no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 21, nós encontramos o próprio Jesus, da sua própria boca, dizendo acerca deste capítulo 61 de Isaías, porque assim que ele saiu do deserto, naquele período em que ele foi tentado pelo diabo, nós conhecemos a história, ele venceu através da palavra de Deus. Se você quer vencer as tentações do diabo,
é com a palavra de Deus. Foi dessa forma que Jesus venceu. Mas quando ele saiu do deserto, no dia de sábado, ele se encontrou numa sinagoga, como era de costume, fazer a leitura da palavra de Deus. Ele então pegou justamente Isaías, neste capítulo aqui. E diante de todos ele disse: hoje se cumpriu em mim esta palavra. Amém? Hoje se cumpriu em mim esta palavra. Então o mundo começou a conhecer aquele em que todos iam chegar à conclusão, não só ser o Filho do homem, mas ser o próprio Deus que desceu do céu para tirar do cativeiro os cativos, para tirar a angústia do coração das pessoas, a dor que dilacerava a alma. Ele veio para isso. Ele veio para trazer vida àqueles que já se achavam mortos. Quantas vezes Jesus passando pelas ruas, pessoas em situação vulnerável, horas por causa da própria sociedade que os restringia, porque eles estavam numa situação decadente. Quantas vezes a própria sociedade nos restringe por achar que somos de pouco valor. Não era assim com Jesus. Todos quanto cruzavam o caminho de Jesus, todos quanto andavam pelas ruas na qual Jesus estava, tinham um grande encontro e um encontro maravilhoso com Ele. Era quando Ele estendia as mãos e Ele dizia: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Sim, eu quero que você seja curado. Estenda a mão, seja curado. Sim, eu quero que você veja. Abra os olhos. Jesus foi aquele que fez muitos milagres em praça pública, em ruas, em vielas, vilarejos, grandes cidades, dentro das casas. Ele estava na casa de Pedro, e de repente, 4 amigos depositaram aos pés de Jesus um homem coxo, um homem aleijado, um homem que era entrevado, não conseguia mais se mover. E Jesus disse: filho, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas tudo isso, diz a palavra de Deus, tem um propósito. Como há um propósito para a minha vida, há um propósito para a sua vida. As coisas não acontecem por acaso, não há coincidência. A Bíblia diz que Deus é quem forja a história. Deus, Ele está no controle da sua vida agora. Ele está conduzindo os teus passos. Talvez você nem imagine, por causa das provas e lutas pela qual você se encontra agora, mas não se preocupe, Deus está no controle. Por isso, talvez você tenha se frustrado com alguém que lhe deu alguma palavra, dizendo: confia em mim, eu vou te ajudar, e depois nada fez para cumprir a sua palavra. Mas eu quero que você saiba de se é que você já não sabe. Você que está em casa tem essa convicção de que Jesus é um homem de palavra. Tudo quanto Ele disse que faria, Ele fez. Todas as promessas Ele cumpriu. E no Evangelho de João, esse que nós lemos, no capítulo 19, versículo 30, nos mostra muito bem 3 palavras.
antes do derradeiro momento, quando ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Ele disse: eu tenho sede. Foi uma das palavras de Jesus, o brado naquela cruz. Eu tenho sede. Ele estava expondo a sua humanidade, você está vendo? Você também pode ter sede. Você também pode passar por grandes lutas. Jesus estava enfrentando a dele. Você com certeza vai enfrentar a sua. Vai passar pela prova. Jesus estava passando pela prova dele. A segunda foi quando ele disse: tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Ele disse na cruz. E a terceira foi quando ele, em tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinou a cabeça. E no Evangelho de João, meus amados, quando Jesus declarou: está consumado, eu quero que você, e que está em casa, e todos que estamos aqui, entenda muito bem, porque às vezes nós criamos algumas expectativas que não são da palavra de Deus. O está consumado, está terminado, ou está cancelado a dívida, significa que naquela cruz do Calvário, Jesus, ele pagou o preço da nossa redenção. Essa palavra consumado, ela tem aspectos dos mais fortes aos mais fraquinhos, no que tange ao significado real da palavra. E eu posso dizer que no significado mais forte, está consumado, ele estava dizendo: olha, eu cumpri todas as palavras ditas pelos profetas, eu cumpri. Então esta era a forma dele expressar-se publicamente como aquele quem cumpriu todas as palavras vindas do Pai. Meus amados, na cruz do Calvário, Jesus foi aquele que nos resgatou da prisão do pecado. Quantas pessoas estavam perdidas, sem rumo? A Bíblia diz: ovelhas que não tinham pastor, andavam perdidas, sem direção. Foi na cruz do Calvário que ele nos reconciliou com Deus. Por isso é tão importante você entender esses 3 últimos brados de Jesus, para você não ficar confuso, mas para você ter ciência, conhecimento dessas 3 palavras, mas que deu a vitória a todos quanto creram nele. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13 a 14, diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O que é que eu entendo com isso? Quando ele cumpriu todas as palavras ditas pelos profetas, todas, ele estava tirando toda aquela lista de pecado, toda aquela lista de culpa, todas as minhas transgressões, todas as minhas condenações, e ele estava cravando na cruz, juntamente com ele. Então eu posso dizer com clareza, que um outro significado para estar consumado, é justamente isso,
o preço que foi pago para cancelar a dívida. Amém? Então, em Cristo, eu não devo mais. Em Cristo, eu não sou mais condenado. Em Cristo eu estou livre. Não foi por isso e para isso que ele veio? Ele não leu Isaías capítulo 61 para tirar do cativeiro todos os cativos? Estávamos presos e agora estamos livres. Estávamos mortos e ele nos reviveu. Amém? Então, meus amados, Jesus foi aquele que removeu toda essa maldita lista de culpa e pecado. Eu fico admirado quando eu vejo pessoas ainda nos dias de hoje, desesperadas, pessoas que já conhecem a Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles estão ainda dando ouvidas a conversas de diabo, dizendo: você tem culpa. Não, você não tem mais culpa. A culpa foi cravada lá naquela cruz. A dívida foi paga. Tetelestai. Está consumado. Não importa, meus amados, o quanto eu tenha feito. Não importa quão grande tenha sido o nosso pecado. Você precisa entender isso. Em Cristo, diz a palavra de Deus, nenhuma condenação há. Você pode ver isso em Romanos, no capítulo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Ei, olha para mim. E vocês presencialmente aqui. Se há alguém neste lugar, cujo nome ainda não está escrito no livro da vida, se há alguém neste lugar, cujo coração ainda não foi preenchido por Jesus, eu sinto dizer, mas você está correndo um risco de eternidade longe de Deus. Porque ainda há uma condenação sobre você. Mas no momento em que você se rende aos pés de Jesus, no momento em que você se entrega a Jesus, no momento em que Jesus passa a ser o teu Senhor e Salvador, no momento em que Ele refuge como luz, tirando as trevas da tua vida e do teu coração, então, todas as suas culpas e transgressões e pecados ficaram na cruz, juntamente com Ele. Por isso o apóstolo Paulo disse, nenhuma condenação há. Pastor, o senhor não está condenado? Não, estou livre. Eu estou livre. É bom que você entenda isso. É bom deixar claro aqui, meus amados, que quando Jesus disse, está consumado, Ele estava afirmando que cumpriu. Ah, como Ele cumpriu. Todas as profecias. Desde em Gênesis. Quando Deus, olhando para a mulher, disse, de ti sairá um que esmagará a cabeça da serpente. É Ele. Então, está consumado, é Ele afirmando que cumpriu todas essas escrituras acerca dele e acerca de tudo quanto aconteceria com Ele. Nós podemos ver isso, por exemplo, no livro de João, capítulo 19, que lemos, o versículo 24 diz assim, disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, isso em relação à túnica dele, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso eram os soldados disputando a roupa de Cristo, na sorte, né? Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Mas eu quero ainda mais frisar aqui, isso tudo foi assim para que se cumprisse. Amém?
no versículo 28, ainda do capítulo 19 de João, diz assim, ó: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Por que ele disse que tinha sede? Para que se cumprisse. Qual é o tema da mensagem? Um homem de palavra. Amém? Eu posso ter me frustrado com pessoas e pessoas e pessoas, até quem sabe dentro de casa, mas jamais eu me frustrarei com Jesus. Jamais Ele vai me deixar para trás. Jamais Ele vai deixar de cumprir aquilo que Ele me garantiu. Jamais. Ele é um homem de palavra. Amém? E no próprio versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E quando ele disse isso, ele estava se reportando ao Evangelho de Marcos, que nos fala muito bem isso, no capítulo 22, que uma vez mais estava se reportando em Salmos 22, quando ele na cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, mais uma vez mostrando toda a humanidade dele, o quanto ele sofreu, o quanto ele se sentiu fragilizado no seu corpo, quantos chicotes, a sua carne exposta, aquela coroa de espinho, aquela humilhação pública, dele estar num madeiro, numa cruz romana, era visto como maldito todos que iam para a cruz. Ele se fez maldito por nós. Aquilo era um sacrifício vicário. E o que é isso, pastor? A substituição. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Então, ele estava vulnerável na sua humanidade. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Claro que Deus não o abandonou. Eram os pecados de todos chegando até ele e causando peso em todo o seu corpo. Salmo 22 expressa muito bem todo o sentimento que passou Cristo na cruz. Por que que eu reconheço Jesus, meu Senhor e Salvador? Porque Ele me reconheceu primeiro. Porque eu o amo tanto, porque Ele me amou primeiro. Porque eu ando na sua presença, porque Ele já estava à minha procura. Ele já sabia que eu estava no ventre da minha mãe. Jesus sofreu humilhação naquela cruz, por causa da nossa redenção, para nos resgatar de todo e de toda a condenação. Foi Jesus quem fez isso. Ele estava naquela cruz por causa da nossa salvação. Que isso fique claro na sua cabeça. E para que a consumação de todos os propósitos do Pai, todos os propósitos de Deus, na pessoa dele, se cumprisse. Então eu posso dizer que há um propósito de Deus na sua vida. Deus não deixou que nenhum dos seus propósitos, como disse Jó lá atrás, nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Todos os propósitos de Deus em Cristo foram cumpridos. Por isso é inadmissível você falar: eu tenho uma vida, eu não encontro propósito para ela. Tem um propósito de Deus na sua vida, acredite nisso. Você não pode viver sem direção, como aquela pessoa que não tem ninguém que o ame,
que queira cuidar de você. Deus é aquele que está de braços abertos. Tetelestai foi o brado que ele disse, está consumado. Significa que ele cumpriu, amado. Tudo, não deixando nada para trás. Em Isaías, no capítulo 53, nos diz assim, que Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi castigado para que tivéssemos paz, e pelas suas pisaduras fôssemos curados. Você está entendendo o propósito de Deus? Foi para que pelas pisaduras dele você fosse curado, para que ele tirasse as nossas transgressões. E ele foi moído justamente em nosso lugar, para que as iniquidades dentro do meu coração, do seu coração, fosse transferida para ele. Foi por isso que ele morreu. Agora, amados, por que Cristo, sendo Deus, fez isso? Ele foi a melhor oferta. Ele foi o melhor sacrifício. Ele foi o sacrifício de uma vez por todas. Não há mais como criar situações em que apareça um outro para te dar a salvação. Não há salvação sem Jesus Cristo. O homem sozinho, ele não pode se salvar. A Bíblia diz que não há salvação por meio de esforços humanos ou pelas obras, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Eu quero concluir, já que em Romanos diz que não há condenação, capítulo 8, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora eu quero deixar aqui Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esta palavra deveria preocupar aqueles cujas vidas ainda não estão com Jesus, cujos pecados ainda não foram cravados na cruz dele, se a lista de culpa, a lista de transgressões e de pecados ainda não estão cravadas na cruz de Jesus, aí vem aquela palavra que diz: ainda hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Então hoje é o dia de você aceitar a Jesus. Hoje é o dia de você se reconciliar. Hoje é o dia de você edificar-se no Senhor e jamais permitir esvaziar, jamais permitir afastar-se da presença dEle. Eu quero convidar você que está em casa e você que está aqui a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Mas antes dessa oração, eu sempre faço um apelo a alguém nesse lugar, que ouvindo esta palavra, queira abrir o coração e receber Jesus. Eu digo sempre assim, gostosamente, genuinamente, em seu coração. Sabe o que é que vai acontecer? Aquela lista de culpa, de transgressões e pecados vão ficar cravados na cruz dele. Você não vai ter mais peso sobre os seus ombros. Levante a sua mão se você quer esse Cristo vivo no teu coração. Há alguém? É só levantar a mão. Eu quero orar por você. Você que está afastado desta igreja, de qualquer outra igreja, ouvindo esta palavra, querendo voltar, isso chama-se reconciliação. Levanta a sua mão. Há alguém? É só levantar a sua mão. E você que ouviu esta palavra, não caia na armadilha de acreditar que você aceitou Jesus, que você tem Cristo no teu coração, que teu nome está escrito no livro da vida, mas que você então vai perder a sua salvação.
A Bíblia diz bem clara ao apóstolo Pedro, falando ao meu coração: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que temos um advogado no céu. Ele é fiel, ele é justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos cometer, depois de Jesus no coração, alguns deslizes e pecados e transgressões? Podemos. Mas aqueles que levariam a nossa vida para o inferno, todas as transgressões e pecados e condenações e culpas foram colocadas naquela cruz. Por isso ele disse: tetelestai, está consumado. Todos quanto o Pai me deu, olha para mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Se você está nas mãos do Senhor, não há quem possa tirar você desta mão. Ele não vai lançar você fora. Ele é um homem de palavra. Amém? Tudo quanto ele disse que faria, ele fez. Coloca a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração. E depois eu vou impetrar a bênção apostólica, para que vocês possam se dirigir em paz. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o nosso Senhor venceu naquela cruz, tirando sobre todos quanto creem no seu nome a condenação eterna, dando-nos a liberdade definitiva na tua eternidade. Queremos te agradecer a bênção da nossa salvação, porque foi não com qualquer sangue, mas foi e livres para sempre. Oramos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para prosseguir com o pós-lúdio, mas levante a sua mão. Receba aí, ó. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje e para todo sempre. Você pode falar o tríplice amém comigo? Amém, amém e amém. Graças a Deus. Podem sentar-se. Eu quero dar só um anúncio rápido aqui, dizer que na quinta-feira que vem, às 19h30, no nosso culto, Curados para Curar. Eu sei que você já sabe que culto é esse. É um momento gostoso, é um horário em que Deus nos traz algo tão especial para aquela pessoinha que está dentro de você, que está invisível aos teus olhos, que chama-se alma. Como está a tua alma? Nós vemos que Davi, de vez em quando, brigava e discutia com ela, e dizia: minha alma está angustiada. A sua tem estado assim? Quinta-feira, nós teremos a presença aqui do pastor Edivandro Fernandes, um grande homem de Deus. Ele vai trazer uma palavra especial, para que você possa identificar o que está se passando com a tua alma. Não falta não, às 19h30. Vão em paz, que Deus a todos abençoe. Receba aqui um abraço bem gostoso e um beijo desse seu pastor. Falta pouco, já estamos chegando à imunidade de rebanho. As vacinas estão aí, ó, disparado no Brasil. Logo o pastor vai estar à porta, apertando essas mãos, sem a máscara, abraçando você. Vamos voltar ao normal com a graça de Deus. Vão em paz.